Eu vou repassar já para a Alane Lima, que é graduada em Educação do Campo pela Universidade Federal da Paraíba, Pronera, especialista em Educação do Campo pela Universidade Federal da Paraíba, camponesa e está presidente e educadora popular do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Oi. Oi. Quem contar traz a memória, sabendo que a dor existe, quando a morte ainda insiste em calar quem faz história. Pois quem morre não tem glória, nem tampouco desespera. É um valente na guerra, tomba em nome da vida, da intenção ninguém duvida quando mata um sem terra. Foi assim nessa jornada, quando mataram mais um. O companheiro João Pedro não teve tempo para nada. Numa arma disparada, o Estado é quem enterra. É uma vida que se encerra em nome da covardia, toda a nossa rebeldia, quando matam um sem terra. É o desatino fardado, armado até os dentes, até esquece que são gente, quando estão do outro lado, e vestido de soldados, todo sonho dilacera, violência prolifera, tiro certeiro e fatal, beiram até o irracional, quando matam um sem terra. Quem és tu, torturador, que tanta dor desatas, desanima e maltrata o humilde plantador? Negas a classe, traidor, do povo tudo se gera. Tu esquece que deveras, debaixo de um capacete, dá ordem o gabinete quando matam um sem terra. Em algum lugar do Pampa, João Pedro deve estar, tranquilo no caminhar, jeito humilde na estampa, e algum do céu se descampa, coragem se retempera, outras batalhas se esperam, dois projetos em disputa, não se desiste da luta quando matam um sem terra. Poesia, Quando Matam um Sem Terra, de Pedro Munhoz. Boa tarde, companheirada. Eu sou Alane, sou camponesa, sou mulher negra, jovem, de pele clara, cabelos cacheados, camponesa, moro em área de assentamento da reforma agrária e é com muito orgulho e com muita responsabilidade de toda uma ancestralidade que estou aqui representando um dos maiores movimentos da América Latina, dos camponeses e camponesas que gritavam reforma agrária na lei ou na marra. E não tem como a gente falar de democracia se a gente não fala na democratização do acesso à terra. E é por isso que eu gostaria de iniciar minha apresentação trazendo essa poesia que, mesmo que tentem nos calar, mas a nossa rebeldia permanecerá atenta e latente na luta pela terra. Eu gostaria de trazer aqui a experiência do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, que está situada no estado da Paraíba, no berço das Ligas Camponesas, que é na comunidade tradicional de Barra de Antas. Pode passar, companheiro. Essa é uma imagem aérea do Memorial do Território Camponês. Pode passar. O memorial está localizado no estado da Paraíba, no município de Sapé, na comunidade tradicional Barra de Antas, a 50 quilômetros da capital da Paraíba. Pode passar. Aí é um pouco da imagem. O nosso memorial ele tem a casa onde morou a família de João Pedro e Elizabeth Teixeira, onde foi os primeiros espaços onde aconteceram as reuniões das ligas camponesas na década de 50. E essa é a casa, mas na foto anterior apresenta também o território que a gente conseguiu desapropriar para o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, porque a gente acredita que espaço de memória ele não deve ser apenas o espaço físico, mas sim aquele espaço em que os camponeses possam produzir e também possam se divertir. Na imagem anterior tem o campo de futebol, o roçado coletivo e a comunidade tradicional de Barra de Antas. Pode passar. Obrigada. Em 2019, 2020, a gente construímos nosso
planejamento estratégico. E a gente não tinha noção de que um museu ou um memorial precisava de ter missão, visão. E foi quando nós, camponeses e camponesas, nos reunimos e dissemos, a gente vai construir. E pode passar, por favor, vai passar por vocês uma cartilha e um livro que foi produzida por nós, camponesas e camponeses. E a nossa missão, pode voltar um pouco, companheiro? E a nossa missão é contribuir com a afirmação da identidade do povo camponês, promovendo a preservação da memória e história das ligas e lutas camponesas brasileiras, articulações nacionais e internacionais, ações culturais, formação em educação popular, direitos humanos e agroecologia. Pode passar, por favor. Sem memória, não há democracias. E a gente atua com 3 pilares: direito à memória, acesso à terra e ao território, e o direito à educação contextualizada, a educação do e no campo, porque não basta ser apenas do campo. Pode passar. Aí é um pouco do histórico do memorial, muito breve. A gente colocou que, em 96, o memorial ele surge a partir da reocupação da Fazenda Antas, berço das ligas camponesas, que ainda permanece na mão dos latifundiários. Vou enfatizar isso porque ainda é uma terra em disputa, é uma terra em conflito, que, enquanto a terra, a Fazenda Antas, está na mão de arredantários, existe do lado do rio, do outro lado do rio, mais de 200 famílias que não têm onde plantar. Por isso que eu gostaria de enfatizar que o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas ele surge a partir da reocupação da Fazenda Antas na década de 90, quando famílias camponesas reocuparam a fazenda na luta pelo acesso à terra. E aí, em 2002, depois de todo um trabalho, né, de tentativa de memória daquele território, iniciou com muita luta a primeira caminhada em memória aos mártires da luta pela terra. É doloroso dizer isso, porque isso significa que tiveram pessoas que precisaram morrer para que hoje minha família fosse assentada e tantas outras famílias também fossem. E a gente, em 2002, fizemos a primeira caminhada em memória a João Pedro Teixeira, herói nacional, inclusive, em 2018 foi considerado herói nacional. E para a gente conseguir fazer essa caminhada foi muito difícil, porque nos tiraram, inclusive, o direito de dizer que éramos e que somos camponeses. É por isso que eu sou camponesa, porque não podem mais nos passar o medo de dizer quem somos. E fazer esse momento, essa primeira caminhada, com a maioria de camponeses dizendo que somos camponeses e que queremos justiça, né, pelo assassinato do companheiro João Pedro, era essencial naquele momento. E surgia ali um espaço de memória construído e protagonizado pelos camponeses. Aí tem imagens da caminhada. Em 2006, a gente cria a ONG Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, com muita luta, né, para garantir, inclusive, a institucionalidade, que a gente até então achava que institucionalidade não era para a gente. Né? E aí, em 2012, a gente consegue a restauração da casa onde morou a família de João Pedro e Elizabeth Teixeira. Ainda em 2012, a gente consegue o ato de emissão de posse das 7 hectares que fazia o quintal, como a gente costuma dizer, né, o roçado, de quem mora no campo vai entender. Tem a casa e tem a área de produção, que é o entorno, e a gente conseguiu a desapropriação, além da casa, essas outras 7 hectares, que é hoje onde a gente tem nosso roçado coletivo, e as famílias que ainda lutam pela terra trabalham. E aí, em 2013, a gente teve o tombamento do sítio de memória pelo Instituto de Patrimônio Artístico da Paraíba, que é o IFAEP. Em 2014, graças à Comissão Nacional e Estadual da Verdade, a gente conseguiu um feito histórico de reunir a família, uma das famílias que tiveram um impacto drástico, né, que é a família de João Pedro Teixeira, tombado em 1962, e de Elizabeth Teixeira, a mulher marcada para viver, ainda viva, com 98 anos de idade, mora em João Pessoa, que diz que ainda é preciso haver reforma agrária. E a gente conseguiu reuni-los e reuni-las, depois de quase 50 anos, no memorial, na casa onde foi e sempre será deles. Em 2014,
2019, nós realizamos pela primeira vez o nosso planejamento estratégico. Para alguns isso pode ser besteira, mas para a gente isso foi de um feito, assim, um divisor de águas para o nosso espaço de memória, porque foi a partir daí que a gente percebeu é preciso a gente se fortalecer e se organizar enquanto instituição para garantir, inclusive, o nosso protagonismo enquanto camponeses e camponesas. E aí a gente cria, né, mesmo sem saber, a gente inicia a discutir o plano museológico, que até em 2021 a gente não queria nem ouvir falar desse nome, porque para a gente isso era um bicho. Um bicho que tirava a nossa identidade, um bicho que queria dizer o que era que a gente fazia, e a gente não queria nada que, mais uma vez, expropriasse a nossa identidade. E aí a companheira Ana Paula Brito, que está aqui, né, ela sabe muito bem dos desafios que foi, inclusive, para a gente entender o que era um plano museológico, que nada mais era do que a gente já estava fazendo, só com um nome diferente, né, e a gente, enfim, depois internalizamos e compreendemos essa nomenclatura. E aí, em 2020, a gente inicia o plano museológico participativo para garantir o máximo a participação dos companheiros e das companheiras nossa na elaboração desse documento que, para a gente, foi extremamente importante. E aí, nas imagens, a gente tem da caminhada, imagens do roçado coletivo, imagens de uma data que, para a gente, é simbólica, que é o 2 de abril, o dia em que a gente faz memória a todos e todas mártires que foram e tiveram sua vida ceifada na luta pela terra. E uma imagem do momento de emissão de posse do nosso ex-governador Ricardo Coutinho e Elizabeth Teixeira, o passar da chave da casa que era dela para ela e que se tornara o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Pode passar, companheiro. E aí, trazendo um pouco mais para o nosso plano museológico, eu queria trazer aqui essas imagens que foram momentos muito duros. A gente iniciou a construção do plano museológico numa tentativa de ser o mais participativo e colaborativo possível, e a gente foi exatamente no período da pandemia. No período em que nós, camponeses, sofremos muito, porque era negligenciado, inclusive, os casos que tinham de camponeses que sofriam com a Covid, que fingiam que não existiam camponeses e que podiam se contaminar, que, quando a gente ia no hospital, fingiam, inclusive, que não queria sequer registrar de onde nós éramos, porque éramos camponeses. E é importante, Suzenalso, dizer e reafirmar a nossa identidade o tempo todo, porque sempre querem nos silenciar, sempre querem nos negar. E aí a outra foto é a imagem do momento de conclusão que nós tivemos com outra companheira, né, Maíra Dias, que contribuiu com a revisão, porque a gente estava tão envolvido que a gente acabava aqui lendo, fazendo, e acabava aqui esquecendo de corrigir, porque é um documento e precisa ser corrigido, e os companheiros e os colaboradores, né, chegaram para se somar conosco. Pode passar. Essas imagens também de um momento extremamente importante, que é da nossa exposição temporária e da nossa curadoria coletiva, que é quando a gente descobriu que sozinho a gente permaneceria só lá. Não adiantava, a gente não queria só permanecer na casa. As pessoas precisavam e precisam nos ver e reconhecer do quanto que é importante fazer memória com autonomia e com o protagonismo daqueles e daquelas que fazem a história todo dia. E aí a gente estava fritando sem saber como é que a gente vai fazer uma exposição sobre o plano museológico, se a gente está no território tradicional, e como que esse povo faz parte, e como que a gente mostra esse pessoal. E aí a gente nada mais definiu que seria Barra de Antas, terra onde luto e danço. É um território camponês de luta, mas que também é um território super animado. Gosta de dançar uma ciranda, um coco. Então, era importante para a gente trazer essa temática e trazer no histórico desse povo, do nosso povo. Pode passar, companheiro.
Aqui algumas imagens da gente fazendo aplicação de questionários na comunidade, fazendo um momento de limpeza, né, no memorial, porque tinha muitas informações e a gente precisava definir, né, quais de fato informações era preciso estar e aí garantir, inclusive, né, por tempo, quais temáticas deveriam estar sendo apresentadas e sempre envolvendo a comunidade, nós, dentro do processo construtivo. Pode passar. Pode passar, companheiro. Mais momentos, imagens de momentos que a gente faz. O 2 de abril, a gente faz um momento da memória camponesa, mas a gente também aproveita para ser um momento de denúncia e de reafirmação que a gente continua a luta, assim como Elizabeth Teixeira se comprometeu no momento de morte do seu companheiro. Pode passar. Essa cena a gente trouxe porque ela é um momento, foi tirada essa imagem num momento muito emblemático, foi no momento em que estava acontecendo a prisão de Lula, e foi no momento em que a gente estava encerrando uma mística, falando sobre a necessidade da unidade dos povos, do campo principalmente, e a gente ergueu Cauê, meu filho de 2 meses aí, como símbolo de continuidade e necessidade, mesmo sendo doído naquele momento, da gente reafirmar, assim como Elizabeth Teixeira afirmou no momento mais dolorido de uma companheira, quando perde seu companheiro, que continuaria a luta. E eu trouxe uma citação da Ana Paula, que está aqui, a nossa companheira, que é sobre memórias traumáticas, que diz assim: a museologia de memórias traumáticas é uma área de estudo dentro da museologia que se concentra em investigação, preservação, ressignificação, comunicação e gestão de memórias relacionadas a eventos traumáticos da história. É carregada por uma abordagem que nega a existência de neutralidade, quando o assunto é a defesa da dignidade da pessoa humana, e que prioriza o papel da museologia como ativadora de debates conflituosos no presente, para potencializar a defesa dos direitos humanos. Pode passar. Essa imagem foi quando a gente disse e definiu que nós também temos direito a construir o nosso acervo de história oral, nosso acervo histórico, e a gente propôs e fomos privilegiados, né, acessando o projeto FIC, o Fundo de Incentivo à Cultura, quando a gente propôs as vozes do povo do campo na exposição de longa duração do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. A gente nunca tinha realizado uma entrevista enquanto memorial. Sempre eram os outros que viam, faziam e iam embora e pouco deixavam. E quando a gente ia atrás, achavam ruim, né? Então, assim, para garantir que a gente tivesse, que a gente tenha o nosso acervo construído por nós e com nós, a gente iniciou um ciclo de entrevistas, e a primeira entrevista realizada foi com a nossa mulher marcada para viver, Elizabeth Teixeira, no dia 1º de abril de 2023, um dia antes em que se completava 61 anos do assassinato do seu esposo. E esse momento foi um momento de reafirmação, e de dizer que é preciso continuar, mesmo em tempos em que a dor nos persegue e mesmo em tempo em que a gente se sente ameaçado. E Elizabeth Teixeira é nossa inspiração de luta. É por ela, é com ela que a gente permanece, que representa tantas outras mulheres que participaram do movimento das Ligas Camponesas e que foram invisibilizadas. E é por essas famílias que viveram as ligas camponesas, que nós continuamos as lutas camponesas. E é por essas famílias que dedicaram suas vidas, que dedicam suas vidas, que a gente permanece dizendo: é preciso haver democratização de terra para haver democracia. Porque sem terra não há democracia. Sem o povo camponês produzir alimento de qualidade, não há democracia. E é por isso que existe a agroecologia. É por isso que a agricultura familiar camponesa ela é tão necessária e importante e não pode ser dissociada em momento algum da memória. A gente não faz história, memória, se não houver camponeses, camponesas, indígenas, quilombolas, pessoas LGBTQIA+P. Não existe democracia sem esse povo. Pode passar. Sem nós. E aí, o nosso exemplar
que a gente pegou o plano museológico e disse, vamos agora arrebentar, vamos fazer uma cartilha. E assim, com muita luta, a gente fez uma cartilha simples, a cartilha que a gente também acredita que a gente faz transformação quando o povo tem acesso à informação, e a informação precisa ser nossa, construída por nós e com nós. E a gente fez essa cartilha cuidando da nossa história, o plano museológico e reformulação da exposição do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, que está circulando aí com vocês. E aí a gente vai passar, vai ter só imagens do memorial, pode passar, pode passar, pode passar. E, não, é o final, volta aí esse slide. E aqui é os nossos contatos e a campanha que a gente lançou no último dia 2 de abril, que diz assim: ajude a cultivar o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Nós somos uma ONG, a gente sobrevive de doação, a gente estava com a casa ameaçada para cair, e com muita luta a gente conseguiu uma emenda parlamentar de restauro, mas é preciso dizer, não basta. É preciso haver participação do governo, do Estado, para garantir que esses espaços de memória autônomos permaneçam de pé. Porque não precisa só dizer que é importante. Não basta dizer que é importante e que é necessário. Tem que ajudar também na existência, e na existência também orçamentária. Não adianta dizer que é legal, que é super importante, e o museu e o lugar de memória está lá quase fechando as portas porque não tem subsídio nenhum. E aí, para finalizar, eu gostaria de parabenizar e agradecer demais a essa oportunidade. A última vez que eu vim em Brasília foi para ocupar essa casa. A última vez que eu vim em Brasília foi para ocupar esse espaço, para dizer que era preciso ser ouvido, porque um poder popular ele não precisa só escutar, não é só pelo, tem que ser com o povo. E aí eu acho que o Memorial da Democracia também. Do contrário, não será Memorial da Democracia. Um cheiro em todo mundo e a gente está aqui para conversar.